perseguição política ao movimento universitário em Sergipe na década de 60, mais especificamente, 66, 67, 68, 69. Um movimento de retomada, como nós avaliávamos, do movimento de massa, do movimento estudantil, secundarista e universitário. Porque se o golpe, ou o movimento de retomada pelas reformas, o movimento democrático pré-64, o golpe deu o primeiro freio, repressão nessas aspirações, esse movimento de fechamento das liberdades políticas, de recrudescimento da violência policial, ele foi num crescendo. E as respostas do movimento de massa, da consciência democrática, dos diversos setores também foram num certo crescendo. Em 67 e 68, vivíamos no Brasil, e também especialmente aqui em Aracaju, como foi a nossa experiência, um movimento de retomada, o movimento secundarista, a universidade, todos nós dispostos a dizer, a dar um basta à ditadura, dar um basta à violência, a discutir a reforma universitária, a discutir como deveria ser a Universidade Federal de Sergipe, a discutir como deveria ser um projeto de desenvolvimento para o Brasil, a denunciar as prisões, as torturas e os assassinatos que aconteciam já na época. E, em torno disso, formamos um núcleo de jovens dispostos, alegres, animados, combativos, de diferentes origens, de ponto de vista pessoal, familiar, político, de organização partidária, mas que nos unia essa vontade de enfrentar a ditadura, a coragem de enfrentar a ditadura. E assim o fizemos, nos diretórios, nos grêmios acadêmicos, e participamos do Congresso de Ibiúna, em São Paulo, que foi a primeira grande prisão de massas que o movimento estudantil sofreu na época, 12 de outubro de 68, e foi o grande banco de dados da repressão policial. Então foi a minha primeira experiência de repressão, de prisão política, coletiva, de massas. O Congresso foi desarticulado, não aconteceu. Fomos encarcerados no presídio Tiradentes, em São Paulo, hoje não existe mais, mas éramos ouvidos no DOPS, em São Paulo, ainda não sob tortura, mas interrogatório, porque os delegados se revezavam fazendo certas perguntas padrões, pelo menos para o nível médio de participante, estudante universitário que estava presente naquele evento. A delegação de Sergipe também presente, unida, resistindo, cantando, a solidariedade aqui de quem ficou para garantir e viabilizar o custeio da nossa viagem, a nossa sobrevivência, a solidariedade aqui, a preocupação das famílias. Isso desencadeou aqui o foco, Eles começaram a perceber a diversidade e o leque político das diversas organizações, as diferentes matizes, e a 6ª Região Militar, isso gerou um processo que foi julgado depois na 6ª Região Militar em Salvador, essa nossa participação no movimento estudantil aí. E eles exigiam que os estudantes universitários, e tem uma lista, dos estudantes universitários aqui em Sergipe, que deveriam ter a sua atividade, serem suspensos dos seus direitos de exercício democrático na Universidade Federal do Sergipe. Abdon, eu sou ruim de nome, mas Abdon, que era o comandante da 6ª Região, não sei qual era a patente dele na época, mas ele pressionou aqui a Universidade Federal para que uma lista de estudantes universitários fossem efetivamente impedidos de ter continuidade no seu projeto de formação profissional e de participação na vida democrática da comunidade universitária.